Juízes 21, versículo 25, o último versículo no último capítulo do livro de Juízes. Juízes 21, versículo 25. Todos acharam? Vamos ler juntos, irmãos, texto da palavra do Senhor. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Amém. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade de nessa manhã estarmos aqui reunidos em Tua casa para adorar ao Teu nome, mas também para aprendermos a Tua santa e poderosa palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Nos edifica ao longo de mais uma temática que nós iremos abordar nos próximos meses. Desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja. Retira, Senhor, a frieza espiritual, a apatia. Retira, Senhor, qualquer sentimento que não venha de Ti, para que possamos nos reunir aqui na Tua casa com alegria, com sinceridade no nosso coração, e que assim possamos estar dispostos a crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Para a Tua glória, Pai, nós oramos e pedimos isso. Amém. Amém. A nossa nova série, irmãos, tem como tema Formando Líderes aos Pés da Cruz. Dentro dessa temática, nós vamos então ver vários temas sobre a liderança que de fato é agradável ao Senhor e como que nós devemos então gerar novos líderes. Não é novidade de que nós precisamos de mais pessoas trabalhando na liderança. E essa série então será não apenas para nós que já estamos na liderança, para aprendermos, crescermos um pouco mais no conhecimento do Senhor, mas também para nós gerarmos e aqui começarmos a despertar novos líderes que possam trabalhar na obra do Senhor. Hoje, a nossa primeira temática introdutória, apenas uma introdução, nós falaremos sobre a crise de liderança. Essa é a primeira temática que eu queria abordar nessa manhã, a crise de liderança. Desde a criação, e nós vamos encontrar isso de maneira muito clara, eu já preguei aqui, especialmente quando falei sobre casamento, nós encontramos Deus mostrando a importância de não fazermos as coisas sozinhos e como que não é bom o homem estar só. Isso vem atrelado ao momento quando Deus cria a mulher e diz que ela seria a sua auxiliadora idônea. Nós temos ali o aspecto do casamento, é claro, prioritariamente o aspecto da aliança, do pacto do casamento, mas nós temos também ali o aspecto da companhia no trabalho. A mulher seria uma auxiliadora no trabalho que o homem estava desempenhando. Logo, o que a gente percebe é que Deus havia propositalmente criado mais uma pessoa para ajudar nesse projeto, nesse trabalho, porque não é bom que o homem esteja só. Moisés, na libertação do povo de Deus, lá no deserto, em momento de sua caminhada, estava sobrecarregado. E é quando a gente encontra Jetro, seu sogro, lhe dando recomendações para que ele agora separasse líderes de cada tribo, de cada povo, para que pudessem assim auxiliar a ele naquele trabalho. E eu preguei aqui numa quarta-feira sobre a crise de masculinidade bíblica baseado nesse texto aqui de Êxodo 18, verso de número 13. Quem não esteve presente vai lá no YouTube, está lá, a crise de masculinidade. E aqui a gente encontra Moisés, então, precisando de uma ajuda, porque ele estava sobrecarregado com a alta demanda de trabalho que lhe havia sido confiado, e então ele começa a separar pessoas para lhe auxiliarem nessa obra. Da mesma maneira, nós encontramos o próprio Cristo, sendo ele o próprio Deus encarnado, também formando uma equipe para que com ele pudesse haver uma liderança constituída. Ainda nós vamos encontrar o próprio Cristo, no fim do seu ministério, terminando a sua obra aqui neste mundo, dando ordens, das quais nós conhecemos muito bem, da grande comissão, para irem, pregar o evangelho, fazer novos discípulos, ensinando-os. A ideia é, o mesmo Cristo que chama 12 discípulos ou 12 apóstolos para trabalharem consigo no ministério, agora é o mesmo que diz, vocês também farão outros discípulos.
Vão, preguem, ensinem, façam novos discípulos. Então, há algo em comum que acontece desde a criação. A necessidade de pessoas trabalhando juntas em prol de alguma coisa. E aqui nós vamos falar especialmente a respeito do reino de Deus. Em primeiro lugar, nós temos aí o aspecto do despertando líderes. A urgente necessidade de nós despertarmos líderes em nossas igrejas e aqui em Bom Conselho, com certeza também. A gente lida, irmãos, hoje com uma triste crise pastoral e isso não é novidade para ninguém. Em muitas igrejas há constantes problemas de escândalos dos mais diversos possíveis. Problemas de idolatria a celebridades religiosas. É o caso de igrejas onde o líder ele é venerado, adorado. Eu vi muitos vídeos de pastores presidentes, ou pastores líderes, ou o próprio pastor local de uma igreja maior, o povo se levantando para ele entrar, fazendo toda uma encenação, beijando a mão, os pés, coisa assim, de todo tipo de aberração idólatra. Como também nós temos muitos escândalos de imoralidade sexual. Pastores que de repente têm um caso extraconjugal, que de repente são flagrados num motel, que de repente têm um caso com uma pessoa da igreja, e isso gera um escândalo terrível. Temos ainda problemas de ganância, aqueles que olham para a igreja apenas como um meio de ganhar dinheiro, de tirarem das pessoas benefícios. Esse final de semana, a semana passada, eu vi algo assim que eu fiquei aterrorizado e ao mesmo tempo envergonhado, porque se tratava de um dito pastor de uma igreja. Ele era pastor da Universal, da Mundial, e fundou uma igreja lá numa cidade. E ele então estava convidando o povo na rua para ir participar do culto. E a propaganda dele, ele chegou a falar para algumas pessoas isso: eu preciso arrumar mais gente para ir para o culto porque eu estou precisando de dinheiro. Então tem que ter mais gente para ir para o culto para dar dinheiro, porque eu estou precisando de dinheiro. Veja a ganância, veja o pensamento. Além disso, nós temos a sedução do poder. Pessoas que são alucinadas pelo poder. Então elas querem estar em um cargo de liderança a todo custo, porque simplesmente elas querem sentir a ideia de que eu tenho essa função, eu tenho este cargo, eu sou líder. A ideia de poder também, infelizmente, tem sido um problema sério na crise de liderança que nós temos visto nos nossos dias. Tantos escândalos, dentre esses que eu falei e outros mais, têm afetado comunidades inteiras. Porque o problema da liderança é porque o pecado da liderança acaba se tornando um problema para toda a igreja. Quando um líder ou quando um membro da igreja peca, a igreja sofre, mas a vida segue. Mas quando um líder da igreja peca e cai, toda a igreja sofre, as portas do inferno não fecham, porque, aliás, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja é de Deus, mas a igreja sofre terrivelmente por conta do pecado da liderança. Então, o que é que acontece? Acontece o que nós temos hoje, a inexistência na confiança da liderança. Por causa de escândalos, por causa de ganância, por causa de desvios, por causa de corrupções, por causa de tantas outras coisas mais, falta de testemunho, de exemplo, nós temos uma confiança que inexiste no meio da igreja na sua liderança. Com isso, nós já acabamos percebendo que não é apenas uma crise pastoral o problema das igrejas, embora seja esse um grande problema, mas há uma crise muito maior em 3 frentes. Quais são elas? Primeiro, na fraca liderança da igreja local. Quando a liderança é fraca, quando há poucas pessoas, quando o trabalho é reduzido, nós temos um sério problema. Na escassez de novos líderes, quando a igreja apela para que novas pessoas se levantem para liderar, e a gente sabe muito bem de como que isso é um problema sério. Terceiro, na sobrecarga dos poucos líderes restantes. Então são 3 problemas que afetam diretamente a liderança: a fraqueza da liderança existente, a escassez de novos líderes, pessoas que não querem assumir compromisso de maneira nenhuma, e também na sobrecarga dos poucos que ficam na liderança. Então, são problemas reais que nós enfrentamos e a gente precisa trabalhá-los para que a gente possa edificar melhor a igreja do Senhor. Deus está
convocando líderes. E essa é uma realidade. Não apenas por causa de uma crise de líderes infiéis, mas porque esta sempre foi a maneira pela qual Deus designou que o seu reino haveria de avançar. A gente vai encontrar, inclusive, em Hebreus, uma menção a isso, sobre uma tarefa que os anjos almejam fazer, mas não podem fazer, que é pregar o evangelho da salvação. Está lá em Hebreus, depois você lê lá, em 1 Pedro também. Trabalho que os anjos almejariam fazer, mas não podem fazer. Não compete a eles. Não foi dada a eles essa incumbência. Então Deus sempre separou pessoas para cuidarem da sua obra. Agora, preste bem atenção. Não é porque eu estou falando agora sobre liderança que todo mundo vai pensar, pastor. A liderança ela é muito mais ampla do que um pastor. Até porque nós não somos uma igreja episcopal. Tá bom? A igreja presbiteriana do Brasil não é a igreja episcopal, onde o pastor é o manda-chuva e tudo só acontece de acordo com a sua vontade, do jeito que ele quer, do jeito que ele determina. Não, nós somos uma igreja que funciona com um colegiado. Nós temos presbíteros, nós temos diáconos, nós temos sociedades internas. Então, na igreja presbiteriana do Brasil, nós não temos um bispo que determina tudo como vai ser. Independente do que os outros achem, eu penso, não, tem que ser assim, acabou. Não há isso em nosso meio. Então, a liderança ela é muito mais ampla, até mesmo liderança de sociedade interna, mocidade, os adolescentes, das mulheres, grupos de idosos, seja lá qual grupo for, a liderança ela é muito mais ampla do que simplesmente um pastor. Então, certamente o mundo e a igreja sofrem por falta de líderes que desenvolvam uma liderança fiel, ou eficiente e fiel. Vamos lá. Já parou para pensar se todo mundo que está aqui se preparasse como lhe é devido, ficando apto para pregar, para ensinar a mensagem do Evangelho, sabendo manusear bem a palavra de Deus, cheio do poder de Deus, para que assim anunciasse o Evangelho às demais pessoas? Você já pensou quão difícil seria uma igreja que está bem equipada, bem fortalecida, bem nutrida, ficar fraca por causa da fraqueza de um único líder? Porque esse é um real problema que acontece em todos os lugares. Uma igreja enfraquecida cai quando um líder fraco cai. Mas já pensou se todo crente fosse bem nutrido da palavra, fosse bem doutrinado, fosse bem experimentado, fosse assim bem consolidado, ele não cairia por causa da fraqueza de um líder. Ele não sucumbiria na sua fé porque um líder de repente lhe desagradou. E essa é a realidade de muitos. Se um líder comete um pecado, se há um conflito entre o conselho e o pastor, se há um problema pessoal que há entre a pessoa e o líder, por vezes o crente assim, eu estou fraco na fé, se afasta da igreja, aí você vai atrás do que foi, não, porque eu tenho um problema com o pastor, eu tenho um problema com o presbítero, com um diácono, com a irmã lá da SAF, que estava liderando. Veja que fé fraca e limitada é a nossa, baseando-se apenas na postura de uma pessoa. Por isso, irmãos, que quando nós entendemos melhor tanto as nossas funções como membros e como líderes, nós olhamos para o reino de Deus de maneira diferente. A gente não fica sendo levado, como vai dizer Paulo, por todo o vento de doutrina, ou parafraseando, sendo levado por qualquer probleminha que acontece dentro da igreja, que já aconteceu, que acontece e que vai acontecer, porque enquanto nós estivermos debaixo desse mundo caído, debaixo desse sol, como diz Eclesiastes, nós vamos enfrentar lutas, dissabores e problemas. Não pense que a igreja é um mar de rosas, ela sempre haverá de enfrentar problemas. Se resolve um problema aqui, aparece outro ali. Se resolve aquele ali, vai aparecer lá na frente outro e assim vai. Essa é a realidade, a igreja é um hospital, onde os problemas de fato são ajustados. E aí nós temos o desafio, gerar novos discípulos. E aqui nós vamos, irmãos, perceber que esse mandato do próprio Cristo, ir de fazer discípulos por todas as nações, ensinando, pregando o Evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma ordenança presente. O reverendo Hernandes tem um sermão que ele diz assim, a grande comissão, uma obra inacabada, que é a ideia de que o Senhor Jesus ordenou fazer essa obra
mas não a concluiu. Ele fez o seu trabalho perfeito, completo, como mediador, como sacerdote, como o nosso advogado, aquele que de fato nos garante salvação, mas a missão de pregar o evangelho ele deixou como uma missão inacabada que ficaria na incumbência do seu povo, e de pregar o evangelho, ou indo e pregando o evangelho. Então, nós temos a necessidade de gerar novos discípulos, de dividir as cargas uns com os outros. E com isso, irmãos, o que é que acontece? Levantar novas colunas de sustentação. Quando eu prego o evangelho, quando eu gero novos discípulos, quando eu gero nova liderança, eu estou gerando novas colunas de sustentação. Porque as que hoje existem, um dia deixarão de existir, são colunas de carne e de osso. Um dia elas caem, um dia elas desmoronam. É preciso que haja outras pessoas. Por isso que é uma tristeza quando de repente uma igreja passa por qualquer problema e o povo se esvai da igreja. Mostra claramente a necessidade de mais colunas de sustentação. E aqui nós vamos perceber, queridos irmãos, que discípulos não nascem prontos. Não nascem. Seria muito bom se a gente já tivesse meninos nascendo aí, já prontinhos para a liderança, já discipulados, já doutrinados, já preparados para o trabalho. Isso não é verdade. Ninguém duvida que desde cedo algumas pessoas já parecem ter uma predisposição maior para liderar. É o que a gente entende por uma aptidão. Há pessoas que já nascem e desde pequenininho já começam a dar ordem. Faça assim, faça assim, faça assim. Você, rapaz, essa pessoa, essa menina já tem um jeito de liderar. Tem pessoas que já têm mais aptidão para liderança, mas a aptidão sozinha não vai fazer de ninguém um líder eficiente. Ter vontade, ter desejo de liderar não vai fazer de alguém um líder que de fato seja eficiente. É preciso um trabalho. Segundo lugar, um líder ou um chefe. Quando a gente vai no dicionário, a gente vai encontrar as definições como sendo líder, aquele que chefia, ou coisa desse tipo, um modelo representativo de uma sociedade, representante de um grupo, seja político, seja partidário, seja religioso, a gente tem a ideia de que o líder é o chefe. Só que a gente sabe que há uma diferença muito grande entre chefiar e liderar. Por algumas razões. Chefiar é comandar e dirigir pessoas para atingir um objetivo. Então, o chefe é aquele que é instituído formalmente ao cargo de uma empresa, a presidência de alguma coisa. O líder, por outro lado, é aquele que está empenhado a motivar pessoas a se dedicarem para um objetivo. O chefe, ele nasce de um ato burocrático, de alguém que o nomeia, de alguém que o designa. Já o líder, não. Ele não precisa de autoridade formal. Sua autoridade não emana necessariamente do seu cargo. Quer dizer com isso que você terá o direito de liderar sem que antes lhe seja confiada essa autoridade. Mas o líder, ele já tem predisposição. Lembra quando eu preguei aqui? Talvez os irmãos não lembrem mais. Sobre a eleição de diáconos e presbíteros. Irmãos, nós não vamos eleger pessoas, tanto para diáconos quanto para presbíteros, para que elas possam trabalhar na obra do Senhor, desempenhar. Não, vocês devem olhar para aqueles que já fazem isso, que já têm essa característica, e elegê-los, e escolhê-los. É a ideia de que o verdadeiro líder é alguém que não fica esperando ter um cargo para fazer alguma coisa. Então ele não fica esperando ter a eleição para diácono para ele pegar uma cadeira, para ele trazer uma água, para ele reparar o ar-condicionado que quebrou, ou colocar um pano se derramar, uma televisão cair, Deus defenda, aconteceu um acidente. Ele não fica esperando, não, enquanto eu não tiver minha carteirinha e meu nome de diácono, eu vou fazer isso. Não, o verdadeiro líder, aquele que é designado, que tem perfil para essa, vai fazer independente do seu cargo. Independente de você ser presbítero ou não, você vai visitar os irmãos, você vai se preocupar com os irmãos, você vai fazer um telefonema porque sentiu falta daquele irmão, você vai corrigir os seus irmãos. Veja, independente do cargo, o líder é aquele que já possui esse desejo de ajudar, de contribuir, de alinhar as coisas, independente do seu cargo, da sua função. Por isso que a gente entende que há uma diferença entre chefia e liderança. Para o chefe, a sua autoridade vem do cargo que ocupa, pois ele manda
e os chefiados obedecem. Geralmente, há mais medo e receio do que até mesmo respeito. O líder, por outro lado, é aquele que motiva pelo exemplo. Ele influencia os seus liderados a seguirem determinada direção, conquista o respeito dos demais que passam a querer se esforçar por ele. Outra diferença do chefe é que muitas vezes ele teme o surgimento de líderes sob seu comando. O chefe é aquele que tem medo que outra pessoa chegue, se levante no seu lugar, porque ele chefia. O líder, por outro lado, tem, na verdade, o desejo de formar novos líderes. Lembra quando eu preguei aqui semana retrasada, sobre a não lançar pérolas aos porcos? E eu falei exatamente esse aspecto, quando a gente tratou, no finalzinho da mensagem, sobre a mensagem que a gente divide, mas ela se multiplica. Na igreja, irmãos, nós não estamos trabalhando para o Senhor preocupados em perder nossa posição. Na igreja, nós trabalhamos para o Senhor preocupados que mais pessoas cheguem para ajudar nas nossas funções, que são muitas. Lembra a oração de Jesus Cristo, o ensino de Cristo? Rogai ao Senhor da seara que manda trabalhadores. Nós precisamos de mais gente. Não é de medo de perdermos a postura, o lugar, mas é de mais pessoas para trabalhar. E aqui está a grande diferença entre o chefe e o líder. O líder não costuma dizer que tem subordinados, e sim uma equipe, um time. Lembra quando Jesus Cristo disse assim: já não os chamamos de servos, mas de amigos. A imagem clara do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da companhia, do amor fraterno que havia pelos seus liderados. Enquanto um chefe se contenta com tarefas, o líder consegue entusiasmo, um interesse pelo trabalho e cooperação. O chefe tem subordinado, o líder tem seguidores. O que é que fica evidente? É que o líder não precisa de cargo para fazer o que precisa ser feito. O que é então um líder? Terceiro, a imitação do outro. Aqui a gente vai perceber claramente, irmãos, como que a liderança, na verdade, é a repetição do que o outro fez, ou a continuação do que o outro ensinou a fazer. A gente lê um texto aqui no início do nosso estudo, o texto de Juízes, capítulo de número 21, versículo 25, é o verso final do livro de Juízes. E aqui nós temos uma história interessante, que é narrada no livro de Juízes. Essa menção, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava reto ao seu coração, ela aparece em dois momentos. Aparece em Juízes 17:6, no momento onde se fala da idolatria de Mica, e nós temos agora em Juízes 21, versículo 25, a conclusão do livro com essa mesma frase. Essa frase final do livro de Juízes é o que nos faz entender tudo o que aconteceu de Juízes capítulo 1 até Juízes capítulo 21. A ausência de um rei, o pecado do povo, a chegada de juízes, de libertadores, a morte deles e a volta do povo ao pecado. O que acontecia era que havia um ciclo vicioso. Enquanto o povo estava sem líder, eles se entregavam às suas paixões, até que as consequências dos seus pecados chegassem sobre eles. Aí chegava a consequência do pecado, os amalequitas, os povos do Oriente, os arábios, levavam tudo que eles tinham e diziam: nós precisamos de alguém para nos socorrer. É o Chapolin Colorado. E agora, quem poderá nos socorrer? Aí eles clamavam ao Senhor e Deus mandava um libertador. Mandou Débora, mandou Baraque, mandou Gideão, mandou Otoniel. E assim Deus foi conduzindo o seu povo durante um longo período, enviando juízes, mas esses juízes eram temporários. Porque o que o povo de fato precisava era de um rei que conduzisse eles. E enquanto não havia esse rei que os conduzisse, o que é que acontecia? Nada acontecia. John Stott vai dizer em um dos seus livros sobre liderança que enquanto não há um líder, nada acontece. É como um problema na sua rua. Está lá o esgoto da sua rua estourado. Aí você passa e diz: mas também tem uma coisa, esse problema desse esgoto é demais. Aí passa seu vizinho e diz: esse problema desse esgoto é demais. Aí passa outro, diz: todo mundo passa e reclama. Mas ninguém liga para Marlo para dizer: Marlo, está aqui estourado o esgoto. Vem aqui, pelo amor de Deus, ajeitar esse negócio, né?
Enquanto alguém não tomar a iniciativa, o problema vai continuar lá. Uma vez aconteceu isso, eu não lembro onde foi, se foi em Recife, em algum lugar, faltou energia de noite. E demorou chegar a energia. Na capital, geralmente eles são mais rápidos, né? Eu esperava, que uma vez faltou, rapidinho chegou. Aí demorou faltando energia, eu digo, não vou ligar não, que já ligaram já, com certeza todo mundo daqui, só nesse prédio aqui, todo mundo já deve ter ligado já. Esse prédio aí da frente todinho, um monte de prédio sem energia. E deixei, aí quando foi com um tanto de tempo, nada de voltar energia, eu digo, eu vou ligar. Aí a moça disse, é porque ligaram agora, avisando que tinha caído a rede. Aí eu digo, rapaz, tá vendo aí a situação? Outras pessoas ligaram depois, naturalmente, quando passou muito tempo, mas certamente passou um longo período, um esperando pelo outro. Eu acho que os vizinhos do prédio da frente já ligaram. Certamente o prédio da frente da minha casa pensou assim, não, aqueles daquele prédio lá de baixo já ligaram para lá e ficou. Aí John Stott vai dizer, enquanto não há um líder, nada acontece. Todo mundo fica esperando um pelo outro e nada acontece. É o que ocorreu entre Israel no período de Juízes. Não havia rei e as pessoas faziam cada um que achava mais reto. Então cada um se comportava de uma maneira. Veja, nós vamos encontrar uma narrativa lá em Juízes 17 tão absurda que Mica, juntamente com os seus, chegaram a estabelecer um sacerdote, tomaram ídolos, escolheram sacerdotes, começaram a fazer coisas religiosas totalmente contrárias àquilo que a Bíblia Sagrada instituía, mas fizeram porque não havia rei. Então, onde ninguém manda, todo mundo dá a sua opinião. Tem um ditadozinho popular que eu esqueci agora, onde ninguém manda, tem um negocinho que diz assim, que todo mundo quer mandar. Foi o que aconteceu. E aqui nós vamos perceber que a necessidade da liderança surge exatamente porque a liderança ela é uma imitação do outro. As nações são a cara de seus governantes, assim como também a igreja é a cara do seu pastor e dos seus conselheiros. Isso é uma realidade, irmãos, e às vezes eu me desespero quando eu penso nessa realidade. Senhor, tem misericórdia. Porque acontece duas coisas. Deus pode dar uma excelente igreja nas mãos de um péssimo líder, como pode dar também uma péssima igreja nas mãos de um excelente líder ou vice-versa. Só que o que acontece é o seguinte, com o passar do tempo, um dos dois lados certamente vai responder à imagem do outro. Ou a igreja vai acabar absorvendo a cara do pastor, ou o pastor acabará absorvendo as características da igreja. Isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado, para que ninguém invente de querer seguir os erros e as falhas dos outros. Aqui, a gente vai perceber como que a imitação ela é um ponto crucial na liderança. O que é que Paulo vai dizer em Efésios 5 aos Efésios? Sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo deixa de maneira muito clara isso. Me imitem, como eu imito a Cristo Jesus. Aí vem a perguntinha do Enem. Será, irmãos, que eu e você podemos falar com toda a autoridade e sinceridade do mundo, me imitem, igual eu imito a Cristo? Veja o peso da responsabilidade que é gerar novos discípulos. E isso não é uma tarefa só do pastor. Isso é uma tarefa de todo membro, de todo crente, porque todo crente, ou ele é um missionário, pregador do evangelho, ou ele é um impostor, covarde, que não anuncia as boas novas de salvação que lhe alcançou. Então nós precisamos entender do desafio que é liderarmos como Jesus liderou. Além disso, a verdadeira liderança não é conhecida por um título. A liderança ela é evidenciada por sucesso e eficiência em realizar os objetivos que foram determinados. No caso da liderança da igreja, determinados pelo próprio Cristo. Aquele que foi líder por excelência. É aqui que a gente começa a entender por que os discípulos passaram a chamar Jesus de mestre. Porque, de fato, com ele, eles aprendiam em muito. E aí, em quarto lugar, nós temos o aspecto do líder cristão. Há algumas habilidades que todo líder precisa, seja para funções na igreja ou quaisquer área da sua vida. No entanto,
Não é qualquer pessoa que serve para liderar o povo de Deus. Número 16 é um exemplo disso. Todos nós precisamos de habilidade para liderar. A gente vai precisar disso em muitas áreas de nossa vida. Todavia, não é qualquer pessoa que serve para liderar o povo de Deus. Temos um exemplo número 16, que eu quero pregar aqui logo, e ali é claro, nítido, como não é todo mundo que serve para isso. Alguns que tentaram ser a força foram prejudicados e prejudicaram o povo de Deus. Como diz o reverendo Hernandes, tem gente que ouve um assobio e achou que foi chamado de Deus na sua vida. E ao invés de ser uma bênção para a igreja, é uma maldição. D.L. Lima Moody, acho que é assim que se pronuncia, ele diz claramente, ou o líder é um canal de bênção na mão de Deus para o povo de Deus, ou ele é um instrumento de Satanás para destruir a igreja. É sério, o negócio é sério. Além disso, nós vamos perceber que, segundo as Escrituras, não basta apenas ser carismático, saber motivar pessoas, transmitir segurança e pôr a mão no arado juntamente com o povo. É preciso ser cristão aprovado. Lembra lá a recomendação a Timóteo? É preciso ser aprovado por Deus, que maneje bem a palavra da verdade, apto para toda boa obra. Não se trata apenas de um serviço motivacional ou de autoajuda, é muito mais do que isso. O ministério de liderança de Cristo, ele vai muito mais além do que isso. Até porque toda atitude que o líder cristão tem é por causa de Cristo. O que é que motiva a liderança? O que é que alinha a nossa liderança? É Cristo. Tende em vós, Paulo vai dizer em Filipenses 2, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é a nossa motivação? Qual é a mola propulsora? É Cristo Jesus. É Ele que vai nos direcionar. Para isso, irmãos, ele primeiro precisa estar plenamente consciente da obra de Cristo, e isso vai motivá-lo a fazer todo o resto. Por quê? A principal função de um líder cristão, com ou sem cargo, é fazer com que as pessoas estejam mais e mais conscientes de Cristo e se tornando mais parecidas com Ele. Essa é a principal função. Formar Cristo em vós, Paulo vai dizer. Tornar Cristo conhecido e formá-lo em vosso coração. A ideia é, eu agora vou esculpir pessoas que de fato se pareçam com Jesus, porque essa é a minha principal obra, minha principal função. E aí vem, em quinto e último lugar, a obra do nosso líder, Cristo Jesus. A nossa liderança se baseia em Cristo. A gente vai falar depois sobre a liderança de Cristo, alguns aspectos, entrando de fato no estudo da liderança. Mas sem sombra de dúvidas, a vida cristã ela é uma obra do Espírito Santo. A vida do crente ela é moldada pelo Espírito Santo. Nós só somos crentes porque primeiro o Espírito Santo de Deus nos regenerou. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Mas há algumas coisas que somente Ele fez e que a gente não pode fazer. Nós somos seus imitadores, nós somos seus seguidores, nós somos propagadores da sua mensagem, mas há coisas que nós não poderemos fazer jamais porque isso cabe tão somente a Ele, ao nosso líder, a Cristo Jesus. 3 coisas nós temos aí para nós observarmos. Primeiro, a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. 1 Pedro 3,18, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Nosso líder, nosso mestre, ele sofreu morte vicária pelos seus seguidores. Além disso, ele sofreu também a propiciação, ou tornou-nos favorável a Deus. Nós não éramos aceitos, nós estávamos separados, mas ele nos fez de fato chegarmos a Deus. Terceiro, além da morte vicária, da propiciação, o que nós temos é uma entrega total. E com esses 3 exemplos, nós aqui começamos a perceber o que é a liderança à luz daquilo que Cristo Jesus fez. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 6,20, esse textozinho aqui abaixo, o seguinte, ó, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 2 Coríntios 5,5, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Ocorre, irmãos, que Cristo na sua obra, a obra remidora,
pelos seus, ele se entregou, e Paulo vai dizer exatamente aquele aspecto da quenose, ele se esvaziou completamente. A entrega. E aqui nós temos um aspecto crucial que a gente vai ver mais à frente da liderança, que é a entrega, a doação. A doação, a entrega. Percebe? A diferença do líder e do chefe será crucial exatamente nisso aqui. O chefe ordena, manda, despacha. O líder, como seguidor de Jesus, como discípulo de Cristo, é aquele que vai junto, que auxilia, que mostra, que aponta o caminho e que ajuda a trilhar por esse caminho. Cristo faz essas três coisas, das quais nós não podemos fazer morte vicária, propiciação e entrega total, esvaziamento total. Mas, através disso, ele nos ensina como de fato deve ser a nossa liderança. Agora, por que, irmãos? A transformação da igreja envolve diretamente a liderança. Pastor, de tanto assunto que a gente poderia tratar na escola bíblica dominical, para que a gente vai falar de liderança agora? Porque é uma necessidade. Porque nós experimentamos uma crise de masculinidade absurda, mas também de liderança. E nós precisamos despertar em nossas igrejas líderes, pessoas dispostas a trabalharem para o Senhor. Várias razões, algumas eu já até falei aqui em outro momento. A liderança é o espelho da igreja. A liderança pode ser o combustível para incendiar a igreja, mas também pode ser um tanque de água para arrefecer. A liderança, ela recebe maior responsabilidade, mas também será mais cobrada por causa da responsabilidade que recebe. Quarto, a liderança é o farol e as lentes de uma comunidade ou de uma igreja. Sem luz, não fará diferença. Sem visão, não vai chegar a lugar nenhum. Por que então que a gente precisa de liderança? Por que nós precisamos de líderes? 3 razões finais para a gente concluir essa parte introdutória. Primeiro, há uma evidente crise de liderança na igreja. Lembra lá do tempo de Juízes? E você percebe que muitas vezes nós flertamos com aquele tempo. Nós vivemos por vezes cada um fazendo o que acha mais reto pela ausência de líderes. Segundo, porque o trabalho tem aumentado e os trabalhadores são escassos. Ora, Cristo diz isso no fim do seu ministério. Rogue ao Pai por trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É muita coisa para pouca gente fazer. E aí a gente entra num outro perigo que depois nós vamos abordar, que é o ativismo da igreja. Dentro dessa série, lá na frente, nós vamos falar sobre o perigo do ativismo. É quando a agenda superlotada da igreja nos faz entrarmos num ativismo tal que a gente faz tudo de maneira mecânica e sem auxílio de mais ninguém. Por quê? É pouca gente trabalhando em muitas áreas. Esse é o problema daqui, da igreja do Rio, do Sul, do Norte, de todo lugar. Toda igreja sofre com esse problema, que é um grupo de pessoas trabalhando em todas as áreas. E como é que esse grupo de pessoas se sente trabalhando em todas as áreas? Sobrecarregado. Aí reclama porque não tem ajuda, reclama porque trabalha demais, às vezes desmotiva, se desanima. Porque está trabalhando aqui com as mulheres, com os homens, com as crianças, com os adolescentes, com as congregações, com a igreja, com isso, com aquilo outro, com o departamento de mídia, com o departamento daquilo outro. As mesmas pessoas trabalhando em todas as funções, enquanto os outros apenas vêm para a igreja se sentar, assistir, vai embora e critica e diz o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. O que eu digo, os crentes lustramóvel. Vem para a igreja, faz sua crítica, dá sua opinião, mas não faz nada. Eu não gostei disso aqui. Certo, e você fez o que para mudar? Eu não gostei daqui dali, certo, mas você fez o que para contribuir? A gente acaba se tornando espectadores. Igreja não é um circo, nem também um teatro, onde a gente vem assistir uma peça. A igreja é um lugar onde se reúnem os adoradores, onde a gente presta a Deus um culto dialogal, onde a gente dialoga com o nosso Senhor, nós falamos com Ele, Ele fala conosco pela palavra, e é onde nós servimos a Deus e saímos para continuar servindo a Deus. É totalmente diferente de uma comunidade teatral, de um grupo social que se reúne para ouvir algum entretenimento. É totalmente diferente.
Se você vem para a igreja em busca de achar isso, você está no lugar errado. Você tem que procurar um clube para você ir no final de semana. Aí você paga a taxa do clube, sua contribuição, se torna sócio do clube e lá você faz tudo que você gosta de entretenimento sem ter obrigação nenhuma, porque você é apenas um participante, colaborador ou sócio, né? Ou sócio daquele clube. A igreja não tem sócios, irmãos. A igreja tem membros que trabalham, que desenvolvem as funções, porque servem a Cristo. Então nós precisamos de mais pessoas. Terceiro, porque o trabalho do Senhor não é feito por uma única pessoa. Já diz o velho ditado que todos constantemente repetem: andorinha só não faz verão. Não existe trabalho que seja realizado por uma única pessoa. Não tem. O próprio Cristo vai chamar para junto de si 12 pessoas para lhe auxiliar no seu ministério. Ele começa o seu ministério e já começa chamando gente. Agora me diga, qual a necessidade que Cristo tinha de chamar pessoas? Divinamente nenhuma. Porque ele é Deus absoluto. Não é 50% Deus, é 100% Deus, 100% homem. Como Deus, não havia necessidade nenhuma. E como homem, ele era o único, ou foi o único homem perfeito que de fato veio nessa terra. Mas ainda assim entendeu a necessidade de ter outras pessoas. Então tem gente que se acha super-herói porque faz 1.500 coisas. Jesus era aquele que de fato não tinha necessidade de ninguém, porque de fato se enrolava tudo que você pudesse imaginar e chamou 12 para junto de si. Para quê? Evidenciar o propósito da criação do homem. Não é bom que o homem esteja só. Liderança não se faz sozinho. É um trabalho em conjunto. Então, diante disso, nós vamos abordar algumas temáticas. A liderança de Cristo, alguns princípios para a igreja sobre a agenda, sobre a atividade, o ativismo que é perigoso, sobre a necessidade de nós cuidarmos uns dos outros. E aí eu trouxe aqui uma pequena bibliografia daquilo que a gente vai utilizar nesta nova série. Alguns livros que eu, inclusive, indico para os irmãos em querendo ler, comprar, adquirir. Nós vamos utilizar um pouquinho de cada coisa dentro de nossa série. Primeiro livro, que é o principal, de liderança, para refletir o caráter e o estilo de vida de uma comunidade de líderes na igreja de Paul Tripp. A Trelice e a Videira. Esse livro ele é fantástico. E aqui eu quero trazer algumas concepções para que a gente possa refletir. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui para concluir com isso. Você faz na sua casa uma linda treliça, bem feita. Você manda para um serralheiro, ele faz com maior destreza. Você paga caro por aquela treliça. Você coloca no seu quintal. Mas de repente aquela treliça não tem uma videira para se espalhar sobre ela. É a ideia de que, por vezes, nós estamos, como igreja, mais preocupados em cuidar da estrutura da igreja do que do organismo vivo que, de fato, só faz sentido ter a treliça se tiver ele. Então, não adianta ter uma treliça se não tiver a videira. Não serve de nada. Você pode gastar todo o dinheiro do mundo, você pode investir todo o recurso do mundo, mas sem a videira, será uma treliça sem sentido, sem propósito, sem uso. A igreja é do mesmo jeito. Quando a gente for falar sobre os aspectos da atividade da igreja, não falar sobre isso aqui, sobre o discipulado. Liderança e Integridade, Ronaldo Lindori. Esse livro é fantástico. Um livrinho, na verdade. Você lê numa sentada só, mas é extraordinário. 12 Homens Extraordinariamente Comuns, John MacArthur. O Monge Executivo é um clássico best-seller, é mais sobre liderança no aspecto geral, mas vamos pegar algumas coisinhas também. Como Jesus Governa a Igreja, um livro da cultura cristã extraordinário. Liderança com Propósito, Rick Warren. O Líder que Deus Usa, o saudoso Russell Shedd. E o Líder de Carne e Osso, Colin Buckland. Então, nós vamos usar esse material aí, mais alguns que eu comprei está chegando, para a gente trabalhar sobre a liderança nessa nossa nova série. Formando, bota lá de novo, Lucas, formando líderes aos pés da cruz. Pastor, então domingo que vem eu vou deixar só os homens virem para a igreja. Não, é para todo mundo. Para as irmãs, para os homens, é para os jovens, desde cedo, já os adolescentes começarem a se preparar, se equiparem para liderar, para contribuir, para trabalhar no reino de Deus. Nós precisamos de líderes na obra do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. A gente para por aqui, semana que vem a gente começa
a primeira lição. Hoje foi só a introdução. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino, obrigado, Senhor, por nos despertar, a dia após dia, trabalharmos mais para a tua obra, desejarmos, ó Deus, dar o nosso melhor para ti. Que possamos, Senhor, dia após dia, com esse desejo em nosso coração, com essa vontade em nossa alma, buscarmos ser santificados, aperfeiçoados, nutridos pela tua palavra. Ó Deus amado, prepara a tua igreja, equipa o teu povo, desperta líderes à tua imagem. Ó Deus amado, fortalece as mãos daqueles que já trabalham e que se esmeram no trabalho para o Senhor. Ó Deus amado, traz aos liderados um sentimento de gratidão, de reconhecimento, mas sobretudo, Deus, de oração, para que eles possam, ó Deus, fortalecer os que trabalham na tua obra. Pai amado, abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo. Ó Deus amado, não permita que nós venhamos cair na frieza, no ativismo, mas que antes, Senhor, nós possamos estar comprometidos com um trabalho na sua inteireza, voltado para o louvor de tua santa glória. Edifica a tua igreja, meu Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém.